Olá, falamos ao vivo do Plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a 4ª sessão extraordinária de 2017. Lembrando que esta sessão foi convocada pelo presidente da Câmara para a votação de 7 projetos da Prefeitura que foram lidos na última sessão ordinária antes do recesso parlamentar. Agora eu vou ler para vocês quais são esses projetos. O projeto de lei número 292 de 2017, que autoriza o município a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo para a execução de ações pertinentes ao programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Também o projeto número 296 de 2017, que altera a redação da lei número 7.451, de 19 de dezembro de 2007, que fixa critérios para a instalação e ocupação de postes no município e dá outras providências. Projeto de lei número 297 de 2017, que altera a lei número 9.495, de 14 de fevereiro de 2017, que modifica a redação da lei número 3.939, de 21 de março de 1991, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Também o projeto de lei número 298 de 2017, que altera a lei número 4.220, de 8 de agosto de 1992, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal e dá outras providências e cria os cargos que especifica. Projeto de lei número 299, também de 2017, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Proteção ao Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção ao Consumidor, o Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor e dá outras providências. Projeto de lei número 300 de 2017, que dispõe sobre o programa de incentivo à inovação científica, tecnológica e sustentável de São José dos Campos e dá outras providências. E o projeto de lei número 301 de 2017, que dispõe sobre a autorização para o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime próprio de previdência social. Lembrando que as sessões também são transmitidas ao vivo através do nosso Facebook e também pelo portal câmarasjc.sp.gov.br. E tudo que acontece em tempo real aqui no plenário, você acompanha no nosso Twitter. Vamos agora a um breve intervalo. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, o vereador Rogério Ciborgue, para fazer a verificação de presença. Bom dia, presidente Juvenil Silvério, bom dia a todos os vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. 4ª sessão extraordinária, 10 de julho de 2017, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Wagner Balheiro, vereadora Juliana Fraga, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Flávia Carvalho, vereador Roberto Deleven, vereador Esdras Andrade, vereador Walter Hayashi, vereadora Amélia Naomi, vereador Dr. Elton, vereador Sérgio Camargo, vereador Ciborgue, vereadora Dulce Rita, vereador Lino Bispo e vereador Fernando Petit. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 4ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, a votação dos projetos se dá de forma simbólica. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes nessa sessão extraordinária, o senhor Cláudio e Ivanaldo, que representam aqui o Instituto Servidor. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Público presente na nossa galeria, sejam bem-vindos, lideranças comunitárias. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização dos pareceres. Reaberta a presente sessão, informo aos nobres vereadores que passaremos ao processo de votação.
Passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia. Pauta. Em votação, processo número 8810/2017. Projeto de lei número 292/2017. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Todos os vereadores presentes têm um voto contrário, presidente Vinícius Ferreira. Com nenhum voto contrário, o processo 8810/2017 foi aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 8884/2017. Inscrito para falar nesse processo, os vereadora Amélia Naomi, que também compartilhará o seu tempo com o vereador Wagner Malheiro. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, fora Temer. E quero aqui falar sobre o projeto e peço aqui a nossa assessoria. Tá rodando? Tá com um probleminha ali no... Mas esse projeto que nós vamos discutir, que é o projeto da mudança dos critérios da instalação, fiz um parecer contrário, não que eu seja contrário ao projeto, mas fiz o parecer contrário porque era necessário que a prefeitura enviasse para nós o número de dívida, de multas e uma série de questões para que a gente tivesse uma análise mais real e concreta sobre o projeto. Enquanto acerta ali, esse número aqui, olha, nós até imprimimos, mas foi do GED, aqui da Câmara Municipal, são requerimentos e pedidos de todos os vereadores para a Bandeirante. Então, nós conseguimos pegar, desde 2001 até agora, quase 300 pedidos para discussão, ou do poste, ou para tirar, ou qualquer questão da parte elétrica, nós imprimimos aqui, porque entendemos que essa é uma questão não só do governo, mas a população discute sempre e pede àqueles que são mais próximos, que são os vereadores. Pronto aí, gente? Acho que eu vou pedir para suspender o meu... Só um minuto aqui, até eu acertar aqui a minha... Por favor, a técnica, por gentileza, vereadora Amélia. Só um minuto, que eu vou descer ali para ver. Vai lá, você falando. Agora entrou lá. Ah, entrou? Tá. Bom, tudo certo. Aqui a cópia... Ixi, está bem fraquinho, hein?
Vamos apagar a luz? Bom, aí é muito, né? Essa aí é a cópia do projeto de 2007. Em 2007, nós votamos o projeto, pode voltar, gente, que foi enviado pelo prefeito. Na época, o presidente era o Dié, e nós votamos o projeto por unanimidade. A bancada do PT também votou. Volta lá, aí segunda parte. A outra, aí esse projeto do prefeito Eduardo Cury. Pode passar. Na outra, passa aí. Esta que está inelegível, onde está essa setinha, é o inciso, o artigo 2º, a multa diária de R$ 800 até o cumprimento da notificação. É diária a multa. Pode passar. Aí, Eduardo Cury, pode passar. Passa. Esta emenda que está aí, é esta aqui. Está aqui o projeto. Esta emenda foi feita pelos vereadores. Na época, foi o vereador Valdir Alvarenga, era da Comissão de Economia, e fez todos os vereadores, inclusive do PSDB, assinaram, e que é o seguinte: fica acrescido no artigo do inciso que os postes fixados no município utilizados para energia elétrica isente o pagamento das taxas e tal, mas isso para todos os serviços da prefeitura. Por exemplo, cabeamento para a educação, cabeamento para o COI, tudo isso estaria isento, uma vez que são serviços do município. Pode passar, foi votado por unanimidade, que é essa emenda. Bom, esta planilha aí é do projeto atual do prefeito Felício, que ele mandou para cá. E eu queria aqui, como não dá para ler, vou tentar ler aqui. Se faz necessária também uma alteração nos artigos da Lei 2007, pois a multa diária prevista nesse dispositivo, no valor de R$ 800, conforme o ordenamento jurídico, poderá gerar o efeito de confisco. Isso ele escreveu. O inciso 4º do artigo 150 da Constituição veda a utilização de tributos com este efeito de confisco, tanto a União, o Estado, o Distrito e os municípios. O princípio da vedação, ao confiscar, determina que o tributo não pode ser, por consequência, o desaparecimento total de um determinado bem, parará. Importante, outro parágrafo, mencionar, em consonância à lei orgânica, e a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos, que o projeto não gera aumento de despesa. Então, aqui é um balanço do prefeito atual, a justificativa, né, não é a justificativa, mas um breve relato sobre a lei anterior. Então, veja, a lei anterior era do ex-prefeito do PSDB, e agora o prefeito do PSDB é Felício Ramute. Pode passar. Com este erro, eu coloquei erro, né, mas com esse confisco que foi feito, que aplicava a multa de R$ 800 por dia por poste irregular, a dívida da Bandeirante Energia, nos últimos 5 anos, é a cerca de 45 bilhões com o município. Não veio esse número, né, esse foi um dos motivos que eu dei meu parecer questionando, porque eu acho que toda vez que você elabora uma lei com esse porte muito grande, com essa modificação que nós teremos, era importante que a gente tivesse essas informações. Mas também não sei se é real, se é menos, se é mais, mas é nesta ordem. Pode passar? Bom, o prefeito agora quer corrigir a multa de R$ 800 dia por R$ 8 por dia. Então, nós temos uma mudança de 800 para 8, tá? Ali embaixo é o artigo 2º, inciso 2. Pode passar. Bom, nós, de novo, fizemos uma emenda modificativa, devendo ser precedida de projeto de ocupação. Essas coisas aí, eu não sei se vai dar tempo, eu queria deixar para o Wagner as emendas. Pode passar. Para explicar bem as emendas. Colocar... Bom... Volta um pouquinho.
Não, pode passar essa aí. A emenda 3, já enrolei demais aqui. Eu queria pôr aqui a foto do Jardim da região leste, que ficou 6 meses o poste no meio da rua, né? Isso porque tantos vereadores aqui pediram, mas o governo pediu, porque era uma obra importante. Então, a relação da Bandeirantes, mesmo com as multas, mesmo com essa situação, mesmo suspendendo a multa, de qualquer forma, a relação com elas, em relação ao poder público, é uma situação bastante difícil, né? Até a Bandeirante não respeitou a lei municipal, até de estar atendendo os munícipes a casos de postes que levam tanto tempo, e a Câmara precisa receber, inclusive, os relatórios de todo o serviço que ela aplica em São José, que ela faça, e essa é uma emenda que nós fizemos, como as medições, para a gente acompanhar para e passo e ter como fiscalizar. Era isso, eu queria aqui dizer que nós vamos votar favoráveis a esse projeto, entendemos que é uma correção, mas foi um abuso, até que e um erro reconhecido que o PSDB fez em cobrar, não é R$800 a multa, é R$800 o dia, né, diária, né? Essa Câmara, na época, não teve... nós até discutimos essa questão, mas não sabíamos que isso seria uma avalanche tão grande que hoje, se o poder público quiser executar a cobrança e fazer a Bandeirante municipal, nós teríamos hoje um patrimônio, inclusive estadual, porque provavelmente esse valor é quase o valor da própria empresa. Obrigada. Informa o vereador Wagner Balieiro que a nobre vereadora Amélia cedeu parte do tempo para Vossa Excelência e será considerado os 10 minutos restantes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, a proposta em discussão, que trata da redução da multa, ou a correção do valor da multa que existia na legislação 7.451 de 2007, que era realmente esse valor de R$800 por poste, por multa diária, né, por infração diário, ela é um valor que mostrou-se totalmente inadequado para a realidade que nós temos hoje. Então, ela é necessária essa mudança e, por isso, inclusive, a bancada do Partido dos Trabalhadores votará favorável a essa alteração de iniciativa do Poder Executivo desse projeto que foi votado lá na época, em 2007. O que nós estamos tentando trabalhar é que, junto com a proposta do projeto que veio do Poder Executivo, trabalhar algumas emendas. Uma delas fala da necessidade de todo o projeto que a Bandeirante for fazer de ampliação de sua rede, sendo colocando uma nova rede primária, uma nova rede secundária, com novos postes na cidade, minimamente ela tem que dar conhecimento à Prefeitura. Isso é o que está protocolado na nossa emenda número 1. Por que disso? Para que a Prefeitura tenha clareza de onde está sendo colocada essa nova rede. Nós temos vários lugares em São José onde você tem um planejamento viário, você tem um alargamento de uma avenida ou de uma determinada via de circulação do município, que muitas vezes faz um projeto sem ter essa rede elétrica, de uma hora para outra, quando você vai implementar o projeto, está lá toda uma rede de postes colocada no local. Então, a proposta da emenda número 1, que é uma emenda para ajudar a cidade, é no sentido de que qualquer trabalho da concessionária de energia elétrica, vereador Petit, seria interessante ele informar a Prefeitura para que a Prefeitura possa dar o seu aval. Nós já tivemos vários casos, isso em todas as administrações, e eu vivi isso na pele quando estava na Secretaria de Transporte, de você ter locais onde você tem um planejamento viário, toda uma questão do macro viário para ser colocado,
Na hora que você for trabalhar uma duplicação ou trabalhar um alargamento da via, está cheia de postes no local, sendo que quando foi feito o plano viário não estava. Mas a Bandeirante ela coloca sem avisar a Prefeitura. Sem avisar a Prefeitura, vereador Bispo. Então, seria importante que a gente pudesse, minimamente, ter o poder público com conhecimento da onde vão ser instaladas as novas redes de energia elétrica da cidade. Isso ajuda o município, inclusive ajuda a economizar, porque quando você vai fazer uma obra viária que você tem que tirar rede elétrica, você tem o custo, que é grande, e o transtorno devido ao tempo e à demora para fazer uma situação como essa. Então, por isso que a gente fez essa sugestão da emenda número 1, de que todo o projeto de expansão de rede elétrica ela passe pela Prefeitura, para evitar que seja colocado em locais que serão ou futuras vias, ou futuro ciclovia, algo de equipamento público. Uma outra emenda importante, até para tentar evitar esse tipo de situação que nós estamos vivendo com um projeto como esse, seria de que os serviços de utilidade pública, que utilizam as redes instaladas na cidade, elas não deveriam pagar. Elas não deveriam pagar. Nós temos o sistema de dados da própria Prefeitura, seja para a saúde, para a educação, para fazer o sistema de segurança de nossa cidade, as câmeras do COI. Eles não deveriam, esses sistemas, o uso da fiação na rede elétrica não deveria pagar taxa para a Bandeirante. Então, nós estamos fazendo uma emenda para que serviços de utilidade pública possam ter isenção ou não devam ser cobrados pelo uso do espaço dos postes, né, através de uma emenda protocolada no projeto. Então, além dessas, tem outras emendas também colocadas na proposta, né? Uma delas falando da questão da transparência, de que as informações com relação aos gastos de mudança e realocação de todos os serviços de infraestrutura elétrica que envolvem o município, eles devem ser transparentes, devem ser colocados também à disposição da Câmara. Mas o fundamental é que a gente possa trabalhar um planejamento de cidade onde não tenhamos mais transtornos nesse relacionamento que muitas vezes acontece entre o poder público e a empresa concessionária de energia, que traz esses transtornos, principalmente da questão da colocação e realocação de postes. Obrigado, senhor presidente. Processo já está em processo de votação. Informo aos presentes que esse processo recebeu 3 emendas e essas emendas foram rejeitadas pelas comissões. Para encaminhar seu voto, novo vereador José Luiz Nunes, Vossa Excelência tem 1 minuto para encaminhamento. Senhor presidente, bom dia. É o suficiente. Bom dia aos demais vereadores, público presente aqui na casa, os telespectadores da TV Câmara e também aí das redes sociais. Apenas para também dizer, senhor presidente, primeiramente, votarei a favor desse projeto. Creio que ele conserta uma série de erros que nós cometemos em 2007 em relação à aprovação dessa legislação. Agora, que deixe claro, essas concessionárias, não só a Bandeirante, há muito tempo fazem o que quer na cidade, né? Todas as vezes que você, como poder público, vai tentar discutir uma legislação, eles dizem o seguinte: olha, a nossa convenção é federal, a nossa legislação obedecemos uma questão federal. E aí descarta qualquer atribuição do município. E lembrando que o município, a partir do artigo 30 da Constituição, pode sim complementar várias coisas que o federal faz. Então, que a gente entre também numa nova era de discussão com as concessionárias, porque tem alguns postes aí que virou uma bagunça, tem cabeamento de tudo quanto é coisa. E o que acontece? Principalmente quando você vai passar, por exemplo, uma fiação do COI, fica toda aquela dificuldade para o poder público fazer o seu serviço. Então, estarei votando a favor do projeto, mas que
a Prefeitura também exerça seu papel fiscalizador e também regulamentador dessa matéria. Obrigado. Pelo encaminhamento de votação, vereador Lino Bispo, Vossa Excelência terá 1 minuto. Senhor presidente, eu quero também manifestar que este vereador votará favorável a este projeto, mas quero também lembrar que a Bandeirantes precisa ter um pouco mais de responsabilidade com o trabalho que ela tem de dar uma, vamos dizer assim, uma segurança, não é, para esses contratos que ela faz, não é? A gente vê em diversos locais da cidade aquele chamado balaio de gatos de fios, né? E ela vai locando, vai ganhando dinheiro, não é, com as concessionárias. E em diversos setores da cidade a gente vê que a Bandeirantes precisa corrigir, não é? Os fios da Bandeirantes, vereador, ele está parecendo vamos dizer assim, uma corda bamba, né? Ele faz aquela curvatura muito além daquilo que é permitido se ter na fiação. Então eu quero aqui dizer, e também é importante que esta multa, que ela era, podemos dizer assim, impagável, né? Que ela possa ser realmente agora devolvida aos cofres públicos, ou seja, pagada aos cofres. Com a palavra o vereador Ciborgue, Vossa Excelência tem 1 minuto. Muito obrigado, vou ser breve. O Partido Verde, nós votaremos a favor desse projeto. Sabemos que esse projeto teremos que fiscalizar mais ainda a Bandeirantes, e isso cabe à Prefeitura Municipal. Por quê? O próprio vereador que me antecedeu já colocou a respeito dos fios, nós sempre discutimos a respeito disso, já cobrávamos isso da gestão anterior, continuaremos cobrando da gestão que está hoje do prefeito Felício Ramute a respeito disso. E outra, tudo está sendo transferido para a Prefeitura, presidente, tudo para a Prefeitura, e a população não entende. A população não entende, e a Prefeitura tem que começar também a transferir responsabilidade, cobrar responsabilidade das concessionárias, porque elas ganham muito e isso não transfere para os cofres públicos da Prefeitura. Então eu espero que com esse projeto a Prefeitura possa arrecadar, lembrando que não vai arrecadar dos munícipes, mas sim da empresa, porque várias pessoas estão questionando, poxa, vocês estão fazendo mais outra taxa. Não, isso não é taxa, mas sim para que possamos cobrar das concessionárias. Com a palavra, vereadora Amélia, Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, eu já falei com o líder de governo sobre a nossa emenda e queria aqui justificar. A emenda que nós apresentamos é uma emenda técnica e importante para aqueles que os técnicos da Prefeitura que estão acompanhando no dia a dia os investimentos dessa cidade. O Jardim São José tem 2, o vereador Wagner falou, queria reforçar. Ele tem um postamento feito pela Prefeitura e tem um postamento do outro lado, é isso? O outro lado tem um da Prefeitura e tem da Bandeirante. Então, assim, isso é ruim, a população cobra, nós não... Quem está na Prefeitura, os engenheiros, não acompanham o dia a dia dos investimentos e daquilo que a Bandeirante aplica e faz, e não fica no registro. Então, é importante os projetos serem conversados, que tem uma cópia do que ela fez, para que os técnicos saibam a real cidade, porque São José cresce muito. Nós estamos com vários... Já encerrando. Com a palavra, vereador Eleven, Vossa Excelência tem 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Mas o que eu tenho que falar é muito breve. Os vereadores realmente têm que cobrar da DP Bandeirantes, que foi dormir ontem, teve um acidente lá próximo ao Santa Hermínia. Isso aí aconteceu em volta das 8h30 da manhã. O problema só foi resolvido, a troca de postes, eu sei que não é fácil para eles, mas a comunidade ficou das 8 até as 5 horas sem energia. Então os vereadores têm que cobrar sim. Esses postes que são de madeira, que estão quase caindo, isso aí é o dever do vereador. Vamos votar a favor do projeto, mas vamos cobrar mais da Bandeirante, todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Dimas, Vossa Excelência tem, como líder de governo, 1 minuto. Tá. Senhor presidente, também gostaria, primeiramente, de agradecer aos vereadores pela compreensão da importância desse projeto e votar a favor. E estive conversando com alguns vereadores da oposição, exatamente isso que nós queremos cobrar da Bandeirantes. Tentar regulamentar este uso
às vezes desrespeitoso, sem autorização da prefeitura, na mudança ou na inovação de novos postes na cidade, inclusive na zona rural. Quando vai se renovar, não há um critério e às vezes atrapalha os moradores. Então, está aqui o nosso muito obrigado, mas de fato não vamos esquecer de cobrar a EDP Bandeirantes, de às vezes de colocar os seus postes e os cabos sem o devido respeito àquilo que nós prezamos tanto na nossa cidade. E lembrando da EDP Bandeirantes, que ela tem um compromisso muito sério com a população, principalmente em avisar quando vai fazer as modificações, alterações, avisar, porque na comunidade rural muita gente perde muitos dos seus freezers que tem estoques por falta de comunicação da ausência de... Com a palavra o vereador Marcão, Vossa Excelência tem 1 minuto. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, público presente. Realmente, a bancada do PTB, senhor presidente, entre eu e o vereador Manin, também estaremos votando favoravelmente a esse projeto. Porém, como todos os outros vereadores aqui, salientar a questão da cobrança. Realmente, temos que cobrar. Foi colocado pelo vereador Eleve, agora pelo nosso líder, o Zé Dimas, vereador Zé Dimas, a questão dos postes de madeira. Isso não só na região rural, viu, vereador Zé Dimas? Essa semana passada estive lá no Jardim Portugal com vários postes de madeira, a gente pedindo, buscando melhoria, e tem uma dificuldade grande da EDP Bandeirante. Porém, também não pode deixar de salientar que o superintendente, o Marcos Scarpa, também a gente tem escutado ele nas rádios, na imprensa em geral, ele tem se colocado a dispor da imprensa, mas ainda está devendo muito para a nossa cidade e para a nossa estrutura da rede elétrica. Muito obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Vinícius. Com nenhum voto contrário, o processo 8884 foi aprovado por unanimidade. Para fazer justificativa de voto, o vereador Wagner Balheiro, Vossa Excelência terá 1 minuto. Senhor presidente, como dito já lá na tribuna, né, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou favorável, mas fica aqui a necessidade, já que não foram acolhidas as emendas, a necessidade de que a Prefeitura ou a Câmara faça o trabalho de ter pelo menos a informação desses novos investimentos que a Bandeirante for fazendo. Não é nos novos loteamentos apenas, mas as adequações que são realizadas nas vias existentes, elas podem atrapalhar o andamento do planejamento da própria Prefeitura da nossa cidade. Muitos locais, em função até de verticalização, você tem que trocar a rede e muitas vezes é trocado o poste de lugar. E muitas vezes incomoda um determinado vizinho, coloca no meio de um determinado lote, que não deveria ser na divisa. Então, a Câmara e a Prefeitura precisam ter, sim, um pouco mais de controle sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Calazans, Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, nós votamos de forma favorável a esse projeto, que nós tínhamos uma lei que era de 2007, e essa lei ela impunha uma multa a Bandeirantes a cada 3 postes em desacordo, R$800 por dia. Então é uma lei que hoje a dívida da Bandeirantes com a Prefeitura estava em bilhões, configurando com o fisco. Se fosse cobrada da forma que está na legislação que estava até então vigente, seria um valor muito alto. Hoje, com o recálculo, ela vai chegar aí a uns 48 milhões dos últimos 5 anos. A Bandeirantes já está notificada desses problemas, são os postes com barriga acima de um certo, a fiação está com uma barriga, tanto a fiação da energia elétrica, quanto das terceirizações que eles fazem, dos arrendamentos para cabeamento de TV a cabo, de telefonia. Portanto, 48 milhões já é um valor factível de ser cobrado pela Prefeitura, né? Em votação, o processo. Em discussão, o processo 8885/2017. Para falar no processo, o vereador Wagner Balheiro. Vossa Excelência tem o tempo de 15 minutos.
Senhor presidente, o que nos traz novamente no debate desse projeto, o projeto que fala novamente da questão da reestruturação administrativa, foi que aquilo que a gente imaginava que ia acontecer, que é voltar o projeto para fazer correção, ele acabou acontecendo. Nós tivemos dando vários alertas, falamos várias vezes, vários problemas nesse projeto da reestruturação administrativa lá em janeiro. Não era caso de simplesmente fazer no atropelo. Acho que a gente pediu e queria apenas que, respeitando os prazos de emenda e os prazos de comissão, ter o mínimo de tempo para fazer o debate necessário nesse processo. Tanto é que o projeto que está vindo, é o tamanho dele, é um projeto que tem dezenas, centenas de alterações, várias delas, quase todas, inclusive apontadas na sessão lá no início de fevereiro. O que fez isso? Fez ter um transtorno para a própria administração. Passou esses meses todos com uma situação completamente irregular. Por favor, Milton, coloca para mim aí alguns vídeos onde a gente falava dessa situação, no início de fevereiro. Apresentou uma proposta de correção, a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu, a vereadora Amélia, a vereadora Juliana, conversando com o presidente da Câmara, nós apresentamos um item que era fundamental corrigir. Corrigiu, está ali como uma emenda de todo mundo, vai ser votado no dia de hoje. Acho que a emenda 3, no caso agora, a emenda de todos os vereadores. Uma proposta nossa. E eu acho que deveria, com um mínimo de humildade e sem estar fazendo o atropelo, a gente poder trabalhar esses itens, debater esses itens com o tempo necessário e fazer um projeto decente de uma vez. Não ficar com essa história, vamos votar o projeto errado, votar de qualquer jeito, para depois voltar aqui o mesmo projeto para a gente, tem que votar de novo porque saiu errado na lei lá, tem que votar de novo esse item porque saiu errado de novo. Sendo que existe tudo isso aí que a gente estava trabalhando para ajudar. Mas a coisa foi numa truculência, numa questão de querer, tem que votar hoje, poderia esperar. FADEMP. O FADEMP está saindo da Secretaria de Esporte e indo para a Secretaria de Governança. O conselho do FADEMP está ficando na Secretaria de Esporte. Ou seja, o FADEMP e toda essa estrutura vai para o governo e o conselho fica no esporte. Deveria ir junto. Essa era uma das emendas que precisava ser feita. Essa era uma das emendas. Fazer uma emenda, conselho do FADEMP, você vai caminhar junto com o FADEMP para a Secretaria de Governo, que é mais lógico. Após isso, o que a gente começou a ver quando foi ver esse do Conselho do FADEMP? Que vários fundos e conselhos não ficaram em secretaria nenhuma. Por exemplo, o Fundo Municipal de Habitação, que tem recurso, não está vinculado em secretaria nenhuma. E não é só o Fundo Municipal de Habitação, não. Daí nós temos 4, 5 fundos aqui que não estão vinculados a secretaria nenhuma, conselhos que não estão vinculados a secretaria nenhuma, que depois vai ter que vir projeto aqui para colocar dentro de um vínculo, dentro de alguma secretaria. Porque senão vai ficar numa situação não podendo utilizar, por exemplo, recursos do Fundo de Habitação enquanto não colocar ele vinculado a alguma secretaria. É isso que está acontecendo aqui no orçamento. Mas o mais grave nesse projeto, e esse aí eu tenho certeza que vai voltar para a Câmara, esse volta para a Câmara, é que a dotação orçamentária, ele coloca no artigo, só colocar aqui o número do artigo, até para ajudar, Vamos lá. No artigo, estou montando aqui porque no artigo 2º desse projeto, ele pega algumas secretarias que ele quer extinguir ou juntar e passa a dotação orçamentária dessa secretaria para a secretaria nova. Então ele vai pegar os recursos de uma secretaria antiga, ao juntar com a outra secretaria nova, você pega a dotação dessa secretaria nova e soma a secretaria principal mais a secretaria... Isso aí foi mais para a gente colocar uma parte do que nós falamos em fevereiro. Esse projeto vem corrigindo a questão dos fundos agora, mas quem perdeu com isso foi a população, foi a prefeitura, foi todo mundo com essa irregularidade. Com relação à questão do orçamento, das dotações, só de remanejamento, decreto de remanejamento, suplementação, já passamos de 200 milhões de reais em função do erro no projeto que aconteceu em fevereiro.
né? E quando a gente vê o projeto que está sendo colocado em pauta, da segunda vez falando da reestruturação administrativa, e novamente, sem querer esperar o prazo, sem querer fazer o debate correto, vereador Zé Luiz, só tem uma certeza, vai ter um terceiro projeto. Porque daqui a pouco a gente vota esse, vem de novo para corrigir algumas coisas que aqui poderiam ser feitas de uma maneira sem estar atropelando e sem estar fazendo coisa errada, né? Faltando com alguns itens que são importantes. Inclusive, nessa questão de dotação orçamentária, novamente vai ter que fazer decretos, remanejamentos, porque, novamente, o projeto não coloca esse tipo de situação. E, para finalizar, nós fizemos uma emenda no projeto passado, onde falava da questão da escolaridade dos cargos comissionados, que está até aqui, inclusive, nesse projeto, né, a necessidade do mínimo de escolaridade para cargos em comissão, nível superior a partir do padrão 19A e ensino fundamental nos padrões abaixo do 19. Mas coloca uma vírgula onde você pode, conforme base curricular, não necessitar da escolaridade. Ou seja, então você está pondo a escolaridade e ao mesmo tempo você está tirando porque você diz que não precisa, se tiver, com base em análise de currículo, a necessidade de escolaridade para ocupar cargo comissionado na prefeitura. Isso é algo que a gente esperava que fosse corrigido no sentido de implantar a questão da escolaridade mínima necessária para a ocupação dos cargos. Mas dá essa brecha de que pode ser sem a escolaridade devida, com base em análise de currículo. Então, isso aí, na verdade, é colocar e tirar ao mesmo tempo dentro do projeto. Então, não avançou em nada e não atendeu, inclusive, aquilo que determina o Tribunal de Contas, o Ministério Público, que tem exigido da Prefeitura o mínimo de requisito de escolaridade no preenchimento de cargos comissionados. Então, por isso que esse e outros itens que precisam ser mudados nessa questão da reestruturação poderiam ter sido debatidos antes, fazer o projeto da maneira correta para que a gente já pudesse votar e evitar esse transtorno, porque o transtorno de ficar toda hora tendo que mexer na estrutura administrativa, ele ajuda a emperrar ali a própria máquina. A máquina pública, ela vai, não posso fazer porque não tem dotação, não posso fazer porque a secretaria está com, essa diretoria na outra secretaria. Enfim, cria atrasos para a própria prefeitura na tomada de suas decisões. Então, por isso que a gente está aqui alertando novamente dos problemas que estão ocorrendo nesse projeto, apesar de que nós tivemos aqui mais de 100 alterações, não é pouca coisa não, mais de 100 alterações em relação ao projeto passado, todas essas avisadas lá em fevereiro. Todas essas avisadas em fevereiro, mas que não quiseram corrigir e deixaram para fazer agora e vai ter que fazer de novo porque tem ainda muita coisa para arrumar. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo, informo às vossas excelências que o processo possui uma emenda número 1 e também a subemenda número 1. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Zé Luiz Nunes, vossa excelência tem 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para também colaborar, acho que o processo de construção das novas secretarias, da nova maneira de fazer a gestão a partir do município, ela precisa realmente ser debatido. E neste processo, senhor presidente, nós encontramos muitos erros de técnica de relação legislativa. Inclusive, está mencionado no próprio parecer. E você pode passar o olho, você já percebe uma série de problemas que, com certeza, terão que ter novas mudanças. Não tem problema de trazer as novas mudanças. Agora, isso vai atrasando dia a dia o processo de uma máquina pública, né? Então, principalmente, senhor presidente, e avisar o líder aqui, a principal secretaria que hoje está tendo muito problema na cidade, baseado nessa reestruturação administrativa, é a fiscalização. Nós estamos com um problema muito sério de fiscalização nessa cidade. Então, eu já falei uma outra vez, nós estamos começando a perder a mão com a fiscalização e muitas coisas têm a ver com a reestruturação. Obrigado. Em votação, a subemenda número 1. A subemenda número 1 é referente à emenda número 1.
Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Vinícius Ferreira. Aprovado por unanimidade a subemenda número 1. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário também, presidente Vinícius Ferreira. Aprovada por unanimidade a emenda número 1. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 3 votos contrários, presidente Vinícius Ferreira. Com 3 votos contrários, está aprovado o processo. Pela justificativa de voto, vereadora Amélia Naomi, Vossa Excelência, em 1 minuto. Senhor presidente, quero justificar o voto. Nós já fizemos uma série de alertas, como disse aqui o vereador Wagner, que tem trabalhado e estudado bastante esse projeto, acompanhando para e passo, inclusive nas execuções do dia a dia na administração pública, na prefeitura, e nós percebemos que esse projeto continua com erros, e aí só para avisar, o vereador José Luiz diz que a fiscalização teve muito problema com esse projeto, mas eu quero aqui alertar a Secretaria de Esporte também com uma série de problemas, as secretarias que dependem, né, e que estão rearticuladas nesse novo projeto, no dia a dia. Nós vimos uma série de questões que foram levantadas pelos funcionários que estão lá na execução. Então, isso está sendo bem ruim e, infelizmente, o projeto não é o melhor. Poderia ter sido acertado. Nós fizemos uma série de alertas, nem tudo que nós sugerimos ainda vieram. Então, quando concluir daqui a uns 2 anos, nós votaremos. Em discussão, o processo 8886/2017. Para falar no processo, estão inscritos os vereadores José Luiz Nunes e Joana Fraga. Vereador Juliana, Vossa Excelência tem 15 minutos para falar. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet, todos aqui presentes nesta manhã. Eu venho a esse microfone, senhor presidente, porque durante esses 7 meses, né, tanto eu como muitas pessoas, durante esses 7 meses de governo do PSDB, têm escutado diariamente que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar remédio na UBS, não tem dinheiro para arrumar a ponte do Santo Inês que quebrou, não tem dinheiro para levar as atividades esportivas que saíram lá do Jardim Mariana, do Campo São José, que atendiam várias crianças. Não tem dinheiro para pagar os professores, afinal, mandaram embora 92 professores porque não tinham dinheiro. Então, nós escutamos diariamente aqui que não tinha dinheiro para fazer uma manutenção, porque tinha dívida, não tinha dinheiro para educação, não tinha dinheiro para saúde, não tem dinheiro para esporte, que foi deixado dívida do governo passado, então não tem dinheiro a prefeitura. Mas, qual foi a surpresa desse projeto que veio para nós? Surpresa e incoerência desse projeto. O aumento, a criação de 26 cargos. O aumento e o valor que vai dar aos cofres públicos esse aumento desses cargos, 1.300.000. Ora, se não tem dinheiro, para que criar cargos? Desnecessário, porque até então o Instituto estava vindo perfeitamente, sem nenhum cargo a mais. Então, além da criação desses cargos, o valor de 1.300.000, e uma gratificação de 10%, que tinha 10%, aumentou para 20%. Então, a gente se depara com discursos, né? Discursos para as pessoas, para fazer aquela desculpa, não vai fazer porque deixou o dinheiro do governo, não tem dinheiro, o governo passado deixou dívida, mas cria esse cargo agora com valor desses. Realmente não dá para entender, né? Um discurso que 7 meses ouvindo aqui nessa casa, 7 meses jogando na nossa cara que nós deixamos dívida para a cidade, que eles tinham que segurar para poder realizar alguma coisa,
Mas agora vem esse projeto com essa criação de cargos e esse aumento desse valor. Então, no mínimo, criar cargos, aumentar gastos para um governo que se diz um bom gestor, que no começo do ano cortou cargos, dizendo que estava economizando, né, que estava juntando, economizando para a cidade, no mínimo, incoerente esse projeto. No mínimo, para não dizer outra coisa. Bom dia, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Luiz Nunes. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Senhor presidente, bom dia novamente. Não vou necessitar de todo esse tempo, mas gostaria muito de fazer uma reflexão sobre este tema, que julgo ser um dos mais complexos que nós temos hoje na cidade. Por uma série de coisas, principalmente pela guerra de números que Grupo A fala, Grupo B fala, Grupo C, Grupo D, e às vezes se cria uma série de cavalos de batalha e às vezes os números, né, não são bem aqueles. Não me lembro se foi o ano passado, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, falou uma frase interessante: ou os políticos têm coragem de falar a verdade para o munícipe, para a sociedade, ou então nós vamos cada vez mais para o caos. E esse tema do Instituto sempre foi um tema tratado de forma superficial, né? Desde quando eu acompanho, o prefeito Emanuel teve dificuldade com esses temas, propôs algumas mudanças, sofreu consequências econômicas também. Por quê, vereador Eleven? É um tema que não tem uma receita pronta para você fazer. Olha, é desse jeito e vai se comportar da maneira mais tranquila possível, ou seja, 2 mais 2 ali no final vai ser 4. É um tema complexo, tem muito a ver com a conjuntura que nós estamos vivendo. Vou citar só algumas coisas agora. Ou seja, o dinheiro do Instituto tem as suas fontes, que é a contribuição de cada funcionário, tem a contribuição patronal e tem os seus rendimentos também, que vêm através das aplicações. Olha o momento que nós estamos vivendo no país e no mundo, quem trabalha com aplicação. Não tem mais aplicação de curto prazo, não, nem de longo prazo. É o que chamam de renda variável, porque está assim o mercado. Acredito, eu não li a fundo, não recebi os relatórios, mas vou citar só uma notícia aqui. Garanto que o Instituto da Previdência perdeu muito recurso só com a eleição do Trump, por exemplo. Porque quem tinha dinheiro aplicado a médio prazo, perdeu. E tenho certeza que o Instituto também deve ter perdido alguns rendimentos. E isso é importante na hora de se fazer ali o equilíbrio financeiro. Outra coisa, desde quando se começou a falar nesse país de reforma da Previdência, pode ter certeza que está acontecendo um desequilíbrio dentro da prefeitura, no sentido de pessoas que estão trabalhando, de pessoas que estão indo se aposentar. Me falaram que no último mês, 70. É alto, é acima da média, ou seja, vai mostrando um desequilíbrio de caixa cada vez mais. Então, não acredito que a criação de alguns cargos agora, olha, não sou contra a criação de cargo não, viu? Não sou contra. Desde que você não perca o sentido do que você está querendo fazer, né? Quer um instituto forte? Um instituto, aliás, a lei fala de funcionários de carreira apenas. Importante. 2 comissionados que só podem ser da prefeitura, eu acho um exagero. Por que não pode ser de fora também? Porque só de dentro da prefeitura não pode ter uma visão diferente do lado de fora? Então, não vejo problema na criação dos cargos, na reestruturação do Instituto. Agora, vejo problema, sim,
no todo, que não é o tema que nós estamos discutindo aqui, que virão, e espero que a discussão seja de alto nível. Não que quebrou, que você foi bonito, o outro foi feio. Alto nível. Aliás, gostaria de fazer um agradecimento aqui. Eu nem sabia que era o Glaucio, que era o superintendente do Instituto, estava sem essa informação, mas me passou algumas informações importantes em termos de debate, e eu acho que isso que é a grandeza de um governo. Ou seja, não tem medo de debater, de abrir algumas informações, né? Que a pessoa não vai pegar aquelas informações, vai fazer um alarde político. Mas dizer que sou a favor, sim, desse projeto, porém, deixo aqui algumas ressalvas, principalmente nesses 2 cargos aí, que se quer só com funcionários de carreira, que eu, sinceramente, não vejo necessidade. Eu acho que a opinião do lado de fora também é importante, senão você começa a fazer ali o clubinho. E o que menos a gente pode ter agora, dentro de qualquer setor, é clubinho. Por que não pode debater com o diferente também? Eu não vejo esse problema. E outro, funcionário de carreira baseado num perfil completo. Senhor presidente, nós temos que acabar aqui em São José dos Campos com cargos, altos cargos, ganhando bons salários, sem formação. Isso é uma agressão ao munícipe. Tem que exigir formação superior, sim, tem que começar a dar exemplo. Aliás, um dos maiores erros da reforma administrativa é essa. Não corrigiu esse problema de cargos, né? Votei favoravelmente a essas mudanças, mas lá atrás, quando tomei conhecimento do projeto, vi que persiste o erro de alguns cargos você não passar a régua e já exigir formação superior. Eu acho que a gente tem que evoluir. Então, votarei a favor desse projeto. Não vejo problema de criação desses cargos a longo prazo. Acho que esses cargos não é a curto prazo. Acho que isso deve ter todo um planejamento para isso. Agora, percebo que esse não é o tema, né? O tema maior é a manutenção, é o equilíbrio do Instituto, que nós devemos, aí sim, discutir isso em alto nível, porque, volto a dizer, é conjuntura econômica, é conjuntura de contratação que está lá hoje. Posso dar parte? Se o vereador Wagner Baldeiro quiser falar, está à vontade. Obrigado, vereador José Luiz. De uma maneira bem rápida, dizer que, na verdade, dentro do projeto, nós temos os anexos. Nós estamos falando aqui da criação dos 26 cargos. Todos cargos efetivos, 2 em provimento e comissão e 24 mediante concurso público. Isso diz no artigo 7º, no artigo 8º e no artigo 9º do processo. São cargos novos, nós estamos falando de 26 novos cargos, né? Os cargos criados conforme o artigo 8º dessa lei são providos por concurso público. E, de fato, conforme Vossa Excelência tem colocado, e a vereadora Juliana também já colocou, existe um tema muito mais complexo, que é o que está para ser discutido num próximo projeto que ainda vai ser colocado em pauta hoje. E, ao mesmo tempo que você tem uma discussão dos débitos, de parcelamento, uma situação complicada que envolve a cidade toda, você tem a criação aqui de 26 cargos que vão onerar ainda mais o Instituto. Então, para concluir, volto a dizer, creio que o projeto, ele, a longo prazo, ajuda o Instituto a resolver uma série de administrações ali dentro, que pode até, quem sabe, reduzir custo, e creio que o maior problema é essa sustentabilidade. Hoje, com certeza, a Prefeitura deve estar perdendo muito recurso com esse desequilíbrio. A quantidade de pessoas que devem estar se aposentando. E outro, volto a dizer, não vou fazer aqui um discurso demagógico, não vou fazer um discurso demagógico aqui, nem A nem B, porque acompanhei o prefeito Eduardo Cury, na época, viu quanto nós sofremos para acertar algumas coisas, e algumas tentativas, acompanhei o prefeito Carlinhos de Almeida também, em algumas tentativas que não deram certo, né? Porque é um tema, volto a frisar, complexo, porém, se a vereadora Dulce Rita quiser usar a palavra... aqui. Então, essa complexidade. No mais, senhor presidente, creio
que o projeto, ele, com pequenas correções, que pode ser feito lá pelo próprio Executivo, depois de aprovado, creio que pode também colaborar no sentido de ajudar o Instituto a encontrar esse caminho. Agora, no mais, gostaria de agradecer, inclusive, pelas informações que foram me passadas. Obrigado. Com a palavra a vereadora Dulce Rita, Vossa Excelência tem até 15 minutos pelo tempo partidário. Bom dia a todos. Eu queria eu vou ter ser breve, porque eu acho que esse instituto, essa reforma está sendo feita com os estudos providenciados pelos funcionários de carreira do próprio instituto, que é o Cláudio, o Elinaldo, a Lídia. Então foi tudo muito planejado, e eu já tinha conversado com eles, já até questionei a respeito da criação desses cargos. Eles falaram o seguinte: o Instituto está funcionando agora com 16 estagiários, a carga máxima que tem de funcionários lá são estagiários, que ainda tiveram sorte, né, que não foram mandados embora na outra administração, como os 700 que foram também, né? Então o Instituto está fazendo essa reforma, que é muito necessário para o bom funcionamento, para não fazer aplicação errada, como aconteceu lá, aplicação na Bolsa do Café de Bahia, Banco Santos, Bahia, teve uma bolsa aí para Bahia de café. Então, são pessoas que estão vindo, concursadas, capacitadas para tomar conta desse patrimônio. E eu acredito muito que Glaucio, a Lídia, todos os funcionários estão de olho para saber. Tive mais perguntas para fazer que eu fiz para eles agora. Quanto que nós estamos tendo de pagar, ressarcir para a prefeitura de funcionários que trabalham lá? Está saindo 1.200.000 por ano, que é funcionário que trabalha lá, que a prefeitura, que o Instituto tem que ressarcir para os cofres da prefeitura. Então, 1.200.000 está saindo agora. Na verdade, só vai criar a despesa plus de 130.000, que é para substituição, para dar um reforço com relação aos estagiários. E também os estagiários não precisam ficar preocupados, que ninguém vai mandar eles embora antes de vencer o contrato, como foi feito na outra administração. Então, é uma coisa que está sendo muito bem calculada, com gente séria dentro do Instituto, com publicação, conselho participando, não está tendo sonegação de informação, não está tendo boicote com relação aos conselhos fiscais, o outro conselho dentro do Instituto. Então, eu quero até deixar meu declaração aqui, que os funcionários não precisam ficar preocupados com relação a essa estrutura. Essa estrutura está sendo necessária para funcionar. Só isso. A parte. Oi, Sérgio. Eu pensei que... Desculpa. Sérgio, a parte. Então, obrigado pela parte, vereador Dulce Rita. Só para deixar claro, né, que quando também saiu esse projeto, a gente fez um contato com o governo, conversamos com a Lídia, que hoje é uma funcionária de carreira da prefeitura, que está também lá no Instituto, para conhecer um pouquinho mais do projeto. E, na verdade, não está sendo criado cargos nenhum. Alguns cargos estão sendo renomeados, já existem, são assessores que estão lá dentro, que está passando agora a uma nomenclatura nova. E os cargos, como a vereadora falou, né, que hoje tem lá 16 estagiários, então criarão-se alguns cargos que serão preenchidos, e isso é preciso deixar claro, com concurso público. Porque desde que eu entrei na Câmara aqui, eu vejo alguns vereadores falar da necessidade de se abrir concurso público. Então, quando agora o Instituto vai abrir um concurso para preencher esse quadro que vai fazer funcionar melhor o Instituto, aí a pessoa é contra, vota contra, né? Então, eu acho, nós vamos votar favorável ao projeto, por entender que isso vai melhorar a estrutura e vai dar mais autonomia para o Instituto. Obrigado pela parte, vereador. Walter, por favor. Obrigado pela parte, vereadora Dulce Rita. Primeiro, saudar aqui o pessoal do Provisão, que comemora 35 anos de vida no dia 13 de julho, com a celebração do pastor Carlito Paes. Grande abraço para vocês e parabéns. Vereadora, entrando no mérito do projeto, que ele é de suma importância para o nosso município e principalmente para o nosso servidor. Eu acompanho o seu trabalho de vereador há muitos anos,
O Instituto, aliás, esse ano, se não me engano, completa 25 anos. Né? Ele entrou na vigência em 92. Né? Ele foi aprovado em 92. Né? E depois o Estatuto do Servidor, que é a Lei Complementar 56, né? Ela passa, então, a vigorar na sua plenitude no dia 1º de janeiro de 93, quando a doutora Ângela assumiu a Prefeitura de São José dos Campos. Essa transição do INSS para uma previdência igual do Instituto, houve sim realmente um desarranjo e uma necessidade de se fazer a migração do dinheiro das contribuições dos servidores, na ocasião então para o INSS, e também vice-versa, porque um regime próprio, né, demanda uma série de necessidades da parte jurídica. E me lembro muito bem que no governo do PT, da doutora Ângela, ela já deixou um rombo. Tá? O Emanuel assume, e me lembro também que até para pagar parte dessas dívidas, e o Emanuel também pegou a prefeitura quebrada, então tinha dificuldades de fazer o repasse, e lembro que a prefeitura, através do prefeito Emanuel, teve que cobrir uma parte desse rombo, entregando 2 imóveis. Um é o atual Extra, lá do CTA, e a antiga Lojas Americanas. E a coisa foi andando realmente muito complicado, porque é governo federal com governo municipal, essas tratativas. E sempre acompanhei o seu trabalho, vereadora Dulce Rita, de uma pessoa focada e fiscal do que estava acontecendo. Recentemente, na gestão passada, que a vereadora do PT falou aí que não tinha dinheiro, que agora cria cargos, quem quebrou a prefeitura foi o governo deles, o governo do PT. Entendeu? Os cargos são comissionados, vereador Sérgio, mas é de funcionário efetivo ou de aposentado que era efetivo. Né? E uma necessidade, hoje, por mês, são em torno de 4 mil processos. Então, exige uma necessidade de funcionários e bem qualificados. E queria rebater também o seguinte, vereador Zé Luiz. Às vezes, a pessoa não tem uma formação universitária. Porque antigamente, os nossos pais se preocupavam em dar uma formação para a gente, chamado de vai aprender uma profissão. Não era nem negócio de escolaridade. Vai aprender uma profissão, alfaiate, manicure, cabeleireiro, mecânico de automóveis, enfim. Isso não diminui em nada o conhecimento de uma pessoa que tem toda uma bagagem na vida real. Saudar aqui o Glaucio, presidente lá do Instituto, superintendente, parabéns pelo seu trabalho, tenha sucesso lá, Ivonaldo também estava aí, né, Ivonaldo? Companheiro antigo lá da SSM ainda, né? Mas dentro dessa linha da necessidade de você ter bons profissionais, no caso do Instituto, quem mais conhece as necessidades e o que tem que ser feito para o servidor público, não tem outra pessoa melhor, pode até ter igual, melhor não tem, do que o próprio servidor, o que está na ativa ou aqueles, né, que se aposentaram, porque passou a vida inteira, uma vida a serviço, né, da administração pública, vereador Dulce Rita. Então, esse projeto, ele corrige, pode até ser que futuramente tenhamos que corrigir algumas coisas. Isso faz parte da dinâmica de todo um processo, porque se não fosse assim, não precisaríamos estar remendando leis passadas ou criando novas leis para adaptar ao momento que precisa.
Então, hoje, com toda certeza, a equipe que está lá no Instituto, né, aliás, na gestão passada, tinha pessoas que não tinham formação universitária também. E diminui por causa disso? Não, senhor. Tem a experiência e tem o conhecimento. Então, essa linha de trabalho, ela está dando resultado. E temos que endossar. Poderia-se contratar pessoas de fora? Sim. Através de concurso, dentro do regime da prefeitura, que é o que poderá ser feito futuramente, e nós daremos todo o nosso apoio, né, vereador Lucida? Então, obrigado pela parte, mas era só uma questão de esclarecimento e minha opinião sincera de uma pessoa que acompanha a vida do servidor há muitos anos. A parte Ciborgue. Obrigado, nobre vereadora Dulce Rita. Primeiramente, agradecer a nossa assessoria, também agradecer a assessoria jurídica, tanto aqui da Casa quanto da Prefeitura, e quero aqui agradecer ao Glaucio, ao Evonaldo, que tiraram todas as dúvidas, porque tanto nobre vereadora Dulce Rita, acredito que todos os vereadores aqui foram questionados a respeito desse projeto, não só esse, quanto outro projeto que nós iremos votar em breve aqui a respeito do Instituto. E eu estou tranquilo, viu, Glaucio? Juro aqui para você, e estou aqui prestes aqui na Câmara, aqui colocando bem claro aqui. Estou tranquilo para votar isso favoravelmente, esse projeto, que foram sanadas todas as dúvidas. Eu, na sexta-feira, debati com várias pessoas, com médicos, conversei com pessoas que já passaram pelo Instituto e colocando. Quero aqui deixar bem claro que, primeiramente, que não vai criar cargo, né? A gente tem que deixar isso claro aqui, porque não está se criando cargo. Segundo, que não vai mexer com recurso. O recurso que vai ser mexido é o recurso do próprio Instituto, que é ele que administra esse valor, vereadora Dulce Rita. Não é o dinheiro da Prefeitura. Se tiver que fazer qualquer contratação, está bem claro aqui que o Instituto repassa isso para a Prefeitura. Estou correto, Glaucio? Isso está aqui na lei, no artigo 2º. Então, não vai ter gasto nenhum para a Prefeitura, que isso já prevê nos gastos do Instituto. A gente tem que deixar bem claro isso, porque está aqui, ó, a seção que trata o 2º artigo importará em ônus para o Instituto. É o Instituto que vai repassar. Então, se pegar aquele servidor que hoje ele está na Prefeitura ocupando qualquer cargo, né, isso de comum acordo entre a Prefeitura e o Instituto vai pagar esse valor, devolver aos cofres para a Prefeitura. E também, vereadora, deixar claro que ninguém lá vai receber 2 salários, né? Porque não pode, mesmo que aquele ativo e o inativo, que na hora que ele chegar naquele teto, presidente Juvenil, a gente tem que deixar bem claro que aqui em São José tem uma lei, vereadores, e hoje a gente debateu muito, né? O próprio vereador Walter deixou isso bem claro, que é uma lei federal que ninguém vai poder ultrapassar o teto do prefeito. Então, aqui ninguém está se criando. E o vereador Walter deixou bem claro. Servidores antigos que estão na Prefeitura, antigamente eles não eram obrigados a ter curso superior, porque eles tinham que ter o quê? Experiência no ramo. Hoje não. A Prefeitura já está se preocupando com isso. Tem que ter experiência, tem que ter curso superior, tem que ser habilitado, ele tem que ter curso, ele tem que ter o quê? Porque hoje você consegue estudar, hoje você tem que ter um curso superior para você participar. Então, hoje, estou bem claro aqui, quero agradecer, as dúvidas foram todas sanadas. Então, o Partido Verde, nós iremos votar a favor desse projeto, que é um projeto que tende a corrigir o que estava acontecendo no Instituto, e o próprio Instituto que está solicitando essas alterações. Muito obrigado, vereador. Inclusive, o superintendente do Instituto e a diretoria do Instituto estão se colocando à disposição dos funcionários que tiver alguma dúvida. E deixar bem claro que foi um processo muito transparente. Momento nenhum esse governo está omitindo o que está devendo, não está omitindo, está se propondo a resolver os problemas do Instituto que foram delegados por 4 anos dentro da Prefeitura. E que também que não está criando novas tabelas de vencimentos maior do que da Prefeitura. Está mudando a nomenclatura, mas com os mesmos valores de vencimentos. Então, é uma coisa que está muito clara, muito lúcido, muito transparente, e qualquer coisa está o Ivanaldo, está o Glaucio, está a Lídia lá para prestar os maiores esclarecimentos. E lembrar também que quando o Cury deixou o governo, ele deixou 136 milhões de aporte, que foi usado durante esses 4 anos e não foi reposto, e agora nós estamos com esse problema aí. Bom dia a todos. Quero complementar aqui, nesse processo tão importante, a presença do Sindicato dos Trabalhadores. O Sindicato Municipal que está aqui conosco, aliás,
com saudades, né? 4 anos que não vinham aqui na prefeitura e agora participam conosco. É um prazer tê-los com a gente aqui, após 4 anos de intensa ausência. Em votação, o processo. Informa Vossas Excelências que tínhamos a emenda número 1, que foi retirada pela comissão, e temos ainda a emenda número 2. A emenda número 3, ela foi rejeitada pelas comissões. Pelo encaminhamento, por 1 minuto, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero aqui só ler o artigo 22, o inciso 6º. Os servidores já cedidos e os que serão cedidos para prestar serviço ao Instituto de Servidores farão jus ao recebimento de uma gratificação e não incorporar de 20% no seu vencimento base, a ser diretamente pelo cedente, e que também será objeto de ressarcimento às origens até o 5º dia útil. Então, esse artigo fica claro que vai ter 20%, todos os trabalhadores que estão lá, que bom, né, vão ter agora, já concursado, antigo de prefeitura, terão aí 20% nesse trabalho, nesse projeto que está sendo votado hoje. Por 1 minuto, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, só para a questão de esclarecimento, tem hora que a gente parece que está discutindo outro projeto, né, nesse processo todo. Nós estamos debatendo e vamos votar a criação de novos 26 cargos de provimento efetivo e a ampliação da gratificação de 10% para 20% de todos que trabalham no Instituto. É lógico que a despesa aumenta a partir do momento que você aumenta o número de funcionários. Então, você tem novos funcionários, você aumenta a despesa. Disseram que não vai ter nem aumento de despesa. Eu falei, isso é impossível. Você vai ter aumento de despesa, vai ter a contratação e vão ser 26 novos cargos. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi, pelo encaminhamento. Senhor presidente, o PSC encaminha sim a esse projeto, mas só falando aqui sobre a gratificação, o servidor da prefeitura, o servidor de carreira, seja ele monitor, supervisor, chefe de divisão, ele tem a gratificação de 20%. Por que não também no Instituto? Essa é uma pergunta difícil de responder, né, vereadores do PT? Vocês são difíceis de compreender a situação. O servidor da prefeitura já tem essa gratificação quando assume um cargo de chefe. Quero cumprimentar aqui o senhor Clemente, diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan. É um prazer ter conosco, bem como também a nobre colega que sempre nos visita, Meire, lá do Provisão. Meire, aliás, traz o convite aqui, que no próximo dia 13 de julho, às 15 horas, haverá uma cerimônia por conta dos 35 anos do Hospital Provisão. Parabéns a toda a diretoria, parabéns ao Provisão pelo belo trabalho. Pelo encaminhamento de votação, o vereador Lino Bispo, 1 minuto. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que o PR está plenamente de acordo com esse projeto. Concordo com o vereador Walter. Está muito claro que o projeto não traz novas contratações, pelo contrário, ele vai regulamentar uma situação que precisa ser feita, não é? Portanto, nós estamos aí também por essa reestruturação do Instituto Servidor para que possamos realmente ter as medidas necessárias que estão nesse projeto, votando para que a gente possa ver essas adequações que precisam ser feitas, elas de fato ocorrer. Obrigado, presidente. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. 3 votos contrários, presidente Juvenil Silvério. Por 3 votos contrários, o processo está aprovado. Pela justificativa, por 1 minuto, o vereador Wagner Balheiro.
Senhor presidente, novamente, só para dizer que eu estou em visto aqui com vários colegas vindo aqui falando que não vai criar cargo. Ou não é possível, a gente está discutindo o mesmo projeto, né? O projeto que acabou de ser aprovado, que é o projeto de lei 298, está aqui, artigo 6. Ficam criados cargos no quadro pessoal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Cargos de provimento em comissão e livre nomeação. Ficam criados cargos conforme anexo 4. Está escrito. Não tem problema fazer o debate se concorda ou não, mas vamos fazer dentro daquilo que está na linha do que está no projeto. Está falando de criação de cargo, de aumento de gratificação. Com a palavra, a vereadora Amélia, por 1 minuto. Senhor presidente, é porque todos os vereadores foram procurados pelos servidores e a justificativa, infelizmente, é essa toda atrapalhada que eu ouvi aqui e achei que não tinha gratificação. Eu vi a reivindicação na sexta-feira dos servidores do fórum também pedindo os 20%. Então, eu acho importante. Eu acho que a gratificação é uma conquista, sim, eles já têm 10, vai ter 20. Esse aspecto do projeto eu acho importante. Agora, também o pessoal do fórum quer os 20%. Com a palavra, a vereadora Juliana, por 1 minuto. Então, só deixar claro também que está no projeto que as despesas, então, aumentará uma despesa, R$ 1.353.558,13. Então, esse é o valor a mais que será pago aprovando esse projeto. Não, mais, porque está aqui por dotação, Juliana. Em votação, o processo. Tem outro aí? Pode falar que não, né? Processo 8887/2017, projeto de lei 299. Esse processo informa Vossas Excelências que a emenda de 1 a 4 elas foram rejeitadas pelas comissões e também a subemenda à emenda número 4, que foi retirada pelas comissões. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi, por 1 minuto. Alô. As emendas foram do Partido dos Trabalhadores, vereadora Juliana, vereador Wagner. Bom, eu entendo que esse projeto é um projeto importante, porque é a municipalização do PROCON, porém ele tem uma série, alguns detalhes importantes que devem ser corrigidos, era isso que fazia a nossa emenda. A questão da paridade. Infelizmente, nessa questão, o governo colocou no Conselho 6 pessoas e 3 da sociedade civil. Na lei dos conselhos, isso é proibido. Também o Conselho não pode administrar os recursos, ele só pode fiscalizar os recursos. Isso também está desta forma. Nós também fizemos uma emenda para corrigir essa questão. E uma outra questão é que o parecer, inclusive, da assessoria jurídica desta casa fez também esses mesmos questionamentos que a gente apresentou aqui. Então, o projeto ele tem uma série de problemas que podem, do ponto de vista do Conselho, que podem ser questionados juridicamente, infelizmente. Apenas para correção, a subemenda 1 à emenda 4, ela foi rejeitada pelas comissões. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Vinícius Velho. Aprovado por unanimidade o processo 8887. Justificativo de voto, vereador Wagner Malheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a bancada do Partido dos Trabalhadores votou favorável. Houve, com a apresentação das emendas, uma proposta de corrigir alguns problemas do projeto. Ora, o projeto fala até, inclusive, que não vai ter gastos, mas você olha no texto do projeto, terá gastos. Então, fica uma situação que precisa tomar um pouco mais de cuidado com a questão da redação legislativa, que também foi apontada pela Casa da Assessoria Jurídica. E toda essa questão de participação no Conselho, dessa proporcionalidade de membros da sociedade civil e da Prefeitura, lamentavelmente a gente não teve o respeito disso nesse Conselho. Em votação, o processo 8888/2017.
Informo a Vossas Excelências que esse processo, as emendas 01 a 04 foram rejeitadas pelas comissões. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Todos os vereadores presentes têm um voto contrário, presidente Juvênio Silvério. Com nenhum voto contrário, o processo foi aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 8889/2017. Inscrito para falar, o vereador Wagner Malheiro. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nesse momento, em pauta a discussão do PL 301, projeto de lei 301, que fala sobre a autorização de parcelamento dos débitos das contribuições previdenciárias e não repassadas ao Instituto Servidor. Ora Instituto Servidor, ora regime próprio de previdência social, até apontado aqui pela assessoria da Casa. Nós estamos falando de um processo onde a Câmara está autorizando o parcelamento de 170 milhões de reais, 170 milhões de reais, que são verbas que deixaram de ser colocadas ou aportadas ao Instituto em 2015, 2016 e 2017, 170 milhões de reais. Nós vamos votar um projeto que autoriza esse parcelamento a essa negociação, sem a gente saber prazo, sem a gente saber valores mensais, sem a gente saber as garantias e, principalmente, sem saber o que vai ser no mês seguinte. Porque nós temos a situação de como que vai trabalhar o Instituto no mês que vem, por exemplo. Se no mês que vem continuar tendo a necessidade do aporte de 10, 15, 20 milhões de reais por mês. Então, tem uma situação colocada mês a mês que precisa ser resolvida, muito séria, complicada, e temos uma aprovação que se está discutindo aqui na Câmara, uma autorização para o Executivo fazer um parcelamento com base, de acordo com o que está aqui na mensagem, com base numa mensagem dizendo que teve um pronunciamento do Meirelles, ministro da Fazenda, de que vai vir uma proposta. Nós estamos abrindo mão do nosso papel de legislativo com uma autorização dessa, porque o mínimo que a gente precisa ter conhecimento, e uma das emendas colocadas no projeto é essa, é de que o contrato, que o que vai ser colocado de financiamento ou de parcelamento dessas dívidas, as condições do contrato, ou o que vai ser colocado de garantia, prazo, e isso tem que ser minimamente discutido aqui na Câmara Municipal. Minimamente isso. Nós não estamos falando de um valor pequeno, nós estamos falando de 170 milhões. 170 milhões. Tem débito de 2015, 16, 2017. Que é a falta do aporte. Aporte esse que ele começou a ser necessário fazer quando, lá em 2011 para 2012, você fez a separação dos grupos de servidores de previdência dentro do Instituto. O grupo maior, que é o grupo 1, que já não tem mais novos funcionários, chegou no momento, com a deterioração econômica, a receita ficou menor que a despesa e, conforme a legislação colocada lá em 2012, o município tem que aportar esse valor. Essa é uma situação que precisa ser resolvida, seja com a junção de grupos, seja discutindo a rentabilidade do Instituto, algo para melhorar a rentabilidade do Instituto, seja criando algum mecanismo que possa resolver esse problema. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos votar um processo com uma dívida que talvez vai ser um dos maiores parcelamentos da história de São José, com base numa suposta legislação federal que vai ainda chegar, que a gente não sabe. É uma situação que, até inclusive, eu vendo outros projetos de financiamento, de parcelamento na Câmara Municipal, a gente nunca passou por uma situação dessa. Vamos votar autorizando. O jeito que vai fazer, como que vão ser as condições, o que vai ser dado em garantia, a Prefeitura vai ter toda a liberdade para fazer e a Câmara não precisa participar desse debate. É dessa maneira que está o projeto, com 3 artigos, simplesmente colocando isso. Isso também foi, inclusive, apontado pela assessoria jurídica da Câmara. Essa situação
da necessidade de aporte e essa situação da Previdência, ela é algo que vem sendo trabalhada e toda uma realidade que foi colocada, que ela tem, sim, problemas desde lá do passado. Problemas estruturais, porque quando você não faz concurso público, você tem essa situação. Não é concurso público que nem a gente votou agora, não. A gente está falando, o último projeto aqui votou concurso público para aumentar a despesa do Instituto. Estamos falando de concurso público na Prefeitura, né, que precisa ser feito, para ajudar a ter mais pessoas que possam contribuir com o Instituto e ajudar na saúde do Instituto. Também as legislações que ocorreram lá no passado. Teve legislação em 1999, em 2005, legislações que diminuíram a alíquota, no momento que tinha todo um estudo falando que não era necessário diminuir a alíquota. Mas nós tivemos várias medidas lá no passado que diminuía a alíquota. Diminuindo a alíquota, você causa prejuízo no Instituto. Causando prejuízo no Instituto, obviamente que depois a Prefeitura tem que recolocar esse dinheiro. E assim que nós tivermos a ideia de como vai ser esse parcelamento, se isso passar aqui na Câmara, nós vamos ter claro, gente, o quanto que também vai impactar na população, porque nós estamos falando que uma parte do orçamento da Prefeitura vai para fazer essa questão do financiamento, do parcelamento, como também vai ter que colocar uma parte do dinheiro mês a mês lá. Agora, o Instituto tem que ver a questão do seu plano de rentabilidade, temos que ver como que a gente vai resolver isso de uma maneira efetiva. Você resolve o passado com esse parcelamento, mas precisa criar mecanismos para sanar essa situação da necessidade de aporte. Esse ano, o Instituto ainda teve, por causa do excedente financeiro do ano passado, o resultado das aplicações do Instituto do ano passado, superaram a meta em 30 milhões de reais. Esse dinheiro que superou, né, nós já tínhamos uma necessidade de aporte de 120 milhões no ano passado. Em função dessa meta ter sido superada em 30 milhões, esses 30 milhões abateram parte desse problema. Mas mesmo abatendo parte desse problema com 30 milhões, que deu para pagar o janeiro, o fevereiro, com esses 30 milhões, ela já está chegando a 170 milhões de reais. Nós já tivemos aqui, em 2011, 12, ter que parcelar uma dívida da Fundas, que está aí custando aos cofres públicos, que foi uma dívida de 60 milhões, mais de 1 milhão por mês. Durante 5 anos aí nós estamos pagando 1 milhão por mês, porque não contribuiu com a cota patronal do INSS. E agora vai vir uma de 170 milhões. E que ela tem os problemas que originaram ela na época que construiu a legislação da separação de grupos, tem na época que fizeram a legislação diminuindo a alíquota, quando não deveria ter mexido nas alíquotas, na falta de concurso público e também depois na discussão de como que está sendo a administração do próprio Instituto. O fato é um assunto de extrema gravidade, mas de tremenda importância como esse, não dá para simplesmente a Câmara Municipal votar assim, está autorizado. Pode votar sem ter conhecimento sequer da taxa de juro, do prazo, com base numa suposta legislação que vai irá por parte do governo federal. Aliás, o governo federal todo enrolado, todo com uma crise política daquele tamanho, se vai realmente ter alguma medida provisória ou alguma legislação lá, esse tempo já está passando e a situação só piora. Então, é um assunto delicado, é um assunto que sequer temos a legislação e a proposta efetiva do que realmente vai ser feita. Eu estou estudando bastante esse assunto, e eu acho que simplesmente você dar autorização e não colocar o legislativo a par dessa discussão é simplesmente renunciar a um papel que nós, vereadores, temos de acompanhar o orçamento da cidade, de acompanhar a situação do Instituto. Em votação, o processo. Informo a Vossas Excelências que esse processo possui uma emenda da Comissão de Justiça e a emenda número 2, ela foi rejeitada pelas comissões. Pelo encaminhamento, o vereador Walter Hayashi. Peço licença, senhor presidente, de encaminhar sim nesse projeto, mas queria discorrer aqui
uma coisa que eu acho muito interessante. Na verdade, o governo federal, por medida provisória, ele já autorizou os municípios e os estados, viu, vereador Sérgio, a parcelar a dívida em até 200 vezes. Os municípios e os estados que têm regime próprio, que é o caso de São José dos Campos, né, ainda não está contemplado. Há uma expectativa que essa medida provisória se estenda também a esses municípios e esses estados para também ser contemplado, porque senão acaba quebrando muitos desses municípios, alguns estados até quebrados já. Entendeu? Então, essa é a linha de raciocínio desse projeto. Você deixa autorizado, no caso de sair a medida provisória, sustentando desta maneira, porque se caso não sair, vai ficar no máximo em 60 vezes, que pode ser um fator complicado para a nossa cidade. Com a palavra, vereador Leon Bispo, por 1 minuto. Senhor presidente, eu encaminho sim também, PR encaminha sim a esse processo. Eu quero assim alertar ao vereador, né, que esse parcelamento está sendo pedido, vereador, é para fazer um pagamento do dinheiro que o prefeito do vosso partido deixou de, entendeu? Deixou de contribuir. Então, acho que eles deveriam estar aqui felizes da vida, porque estão pagando uma conta, não é? E o governo atual não pode fazer a parte dele agora se não pagar o atrasado. E não tem como pagar um dinheiro tão grande desse atrasado ao Instituto se não for pelo parcelamento. Então, não tem sentido. Exatamente. Você tem que pagar o atrasado primeiro, e o atrasado é do partido de Vossa Excelência, que deixou atrasar. E é grande parte, não é a maioria da parte. Então, eu quero aqui cumprimentar o prefeito que quer pagar as dívidas, como já tem feito com outros contratos, senhor presidente, de dívidas que foi deixado e que está sendo pago também. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita, por 1 minuto. Senhor presidente, só queria informar também que se não tiver esse parcelamento da dívida, que nós estamos fazendo a programação para que se faça esse parcelamento assim que tiver o aval com o governo federal, nós vamos conseguir o certificado de regularidade previdenciária e vai passar para todos os financiamentos do município. Isso é uma das preocupações também com o prefeito, não só pela saúde do Instituto, mas com o desenvolvimento da cidade, porque agora está tudo truncado. E também queria dar um alerta aí para os funcionários que as condições desse financiamento dessa dívida aí só vai ser possível se tiver o aval do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo do Instituto, que é formado exclusivamente por funcionários. Então, sem esse aval não vai ser possível fazer nada. Então, não é uma coisa que está se fazendo um projeto, fazendo um boneco para inventar moda, não. É feito com muita responsabilidade, com a participação de todos. Com a palavra, vereador Wagner Barreiro, por 1 minuto. Senhor presidente, a medida provisória federal, a medida provisória 778, foi aquela que, inclusive, algumas vezes a gente falou aqui que os municípios que tinham débito com a União, dívida de INSS, para o governo federal tentar votar a reforma da Previdência, junto com a frente de prefeitos, perdoou parte dos juros e multas de dívidas com a União. Então, essa é a medida provisória, ela não trata de regime próprio, vai ter que fazer uma outra medida provisória para depois discutir a possibilidade de parcelamento. Hoje, existe uma regra de parcelamento das dívidas com a União. Não é o caso aqui, ainda. Não é dívida com a União, é uma dívida com um instituto e que tem a fiscalização do Ministério da Previdência, mas não é dívida com a União, é bem diferente. Nós temos uma situação, como a gente falou lá, eu acho engraçado que a gente fala as coisas na tribuna e fala um pouco do projeto, fala do problema que houve no passado, da legislação no passado, dívida de 2015, 16, 17, e a legislação que criou esse problema, essa necessidade do aporte, que vem de longa data, incluindo, sim, o governo passado e o atual governo. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi, por 1 minuto. Senhor presidente, eu acho que o Temer, eu nem vi a televisão, mas deve, na comissão de hoje, vai cair. Ele caindo, não tem medida de negociação para vir a proposta. Então, este projeto é um cheque em branco, mas é inócuo, porque o governo federal não vai votar. Essa é a questão.
né? Se o governo federal tivesse aí, não, mas hoje ele será condenado e vai sair num processo, então não tem essa medida. Então, nós aqui estamos levantando essa questão, que não, como não tem essa legislação federal agora, como bem explicou o vereador Wagner, então nós não vamos dar um cheque em branco de uma suposição de um governo que não existe, espero, daqui a 2 semanas, que é o Temer. Com a palavra, o vereador Zé Luiz, por 1 minuto. Senhor presidente, dizer que quero encaminhar que votarei favorável a esse processo, porém com uma preocupação. Realmente, quando você não tem o princípio, a base de onde você está buscando a legislação, é um problema. Você deixa aberto para Tribunal de Contas, para Ministério Público, para questionamento, uma série de coisas. Porém, eu acredito que o tamanho que se tem do repasse, da dívida que é necessário ser paga, compensa você, de certa forma, arriscar ali na frente a discussão com essa nova medida provisória. Porém, eu também acho o seguinte, que nós não teremos essa medida provisória tão rápido. Então, fica aí para o senhor Glaucio, né, estudar como é que ele vai fazer, descascar esse abacaxi aí, porque não é uma questão fácil também. Mesmo que essa medida provisória saia, você tem que fazer uma regulamentação. Agora, o alerta apenas é que vai ficar uma brecha muito grande para questionamentos jurídicos. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo, por 1 minuto. Então, presidente, é preciso ficar claro aqui que essa é uma lei autorizativa da Câmara para que a Prefeitura possa negociar essa dívida com o Instituto. Hoje, já é permitido que a Prefeitura faça essa negociação com o Instituto com, no máximo, 60 parcelas, 60 vezes. Né? A medida provisória saiu exatamente para que os municípios pudessem negociar as dívidas que têm com a União. E, para equiparar agora os municípios que têm um instituto próprio, é esperado que saia também uma medida provisória permitindo que os municípios que têm instituto próprio negociem isso em 200 vezes. São José não é a única cidade, então são várias cidades que têm nessa mesma situação. Então, para que os municípios sejam equiparados na sua negociação, tanto com o governo federal com os institutos próprios, é que se espera essa medida provisória para favorecer as finanças do município. Com a palavra, vereador Calazans, por 1 minuto. Rapidamente, senhor presidente. Essa questão, a nossa legislação está sendo votada hoje, essa lei que aqui iremos votar, é realmente para nos deixar preparados, caso haja essa possibilidade de parcelamento em 180 vezes, seria bom, porque hoje nós já podemos parcelar em 60 vezes, mas os investimentos do município, obviamente que você vai ter um impacto financeiro. E lembrando aqui que a multa, o juro diário é R$600 mil. Enquanto nós estamos aqui conversando, a cidade já está pagando, nesse meio período aqui de sessão, R$300 mil, né, de multa diária. Então é preciso que haja aí uma solução para esse problema. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Todos os vereadores presentes, nenhum voto contrário. Com todos os votos a favor, está aprovado o processo. A emenda. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 3 votos contrários, presidente Vinícius Velho. Com 3 votos contrários, está aprovado o processo. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, queria pedir 1 minuto de silêncio para Maria das Graças Mendes Carneiro, uma enfermeira que trabalhou muito tempo no Hospital Municipal e também na UPA de Eugênio de Melo, que infelizmente veio a falecer ontem. Eu queria deixar um abraço para os seus colegas de trabalho, principalmente para a sua família. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só para registrar que domingo, ou melhor, sábado último, teve eleição do Conselho de Igualdade Racial, no qual eu represento a Câmara nesse Conselho, e dizer que foi uma eleição tranquila, e que as pessoas eleitas ali, com certeza, vai fazer um trabalho junto ao Conselho de Igualdade Racial aqui na nossa cidade.
Passaremos a um minuto de silêncio por Maria das Graças Mendes Carneiro, pedido pela vereadora Dulce Rita. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão. Você acompanhou ao vivo a 4ª sessão extraordinária de 2017, onde os 7 projetos encaminhados pela Prefeitura foram aprovados pelos vereadores. Fique agora com a nossa programação. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui.